Mas eu fiquei maravilhada com a entrevista que ele deu para Maria Gabriela, porque a gente vê como ela saiu de si, como ela afrontou ele, como ela tentou fazer com que ele, sabe, dissesse mil e uma coisas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falava ali ao coração do pastor Silas: fique tranquilo, não saia, né? Não saia de si. Olá, minha gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês a passagem que está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Gente, eu fico assim maravilhada quando eu leio a Bíblia, quando o Senhor ele fala ao meu coração. Eu fico pensando como foi maravilhoso, né, no tempo de Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele andava com os discípulos, quando as pessoas podiam ver ele andando, né, e falando da palavra. E eu fico pensando, nossa, foi muito legal esse tempo. Mas hoje nós estamos num tempo bem melhor. E você pode ficar pensando, Djalma, como hoje nós podemos estar num tempo melhor do que no tempo que Jesus andava com os discípulos, que eles podiam perguntar as coisas a Jesus e Jesus falar com eles, explicar as coisas. Como o nosso tempo hoje é melhor do que naquele. E eu vou te explicar falando o que Jesus falou para os discípulos no capítulo 14 de João, quando ele vem falando, né, sobre o Espírito Santo. Olha o que o Senhor Jesus fala. No versículo 15 até o 17 de João 14 diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí no 20 ele diz assim: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23 até o 26 ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. No capítulo 16, no versículo 7, ele diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E no 12 ele diz assim, o 12 e o 13: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Gente, isso é tão profundo. Eu fico maravilhada quando eu leio a palavra do Senhor, porque quando nós começamos a meditar na palavra, é quando acontece a revelação.
Por isso que o Senhor, ele disse, medite na minha palavra de dia e de noite. Porque quando nós aplicamos o nosso coração a meditar, a pensar, quando nós refletimos, nós queremos saber o porquê das coisas. E é quando o Senhor, ele se revela, quando ele abre o nosso entendimento, para a gente compreender aquilo que a gente está lendo ali. Por isso não devemos apenas ler a palavra, mas meditar na palavra, pensar nela. Olha só o que o Senhor fala no nosso coração. Primeiro ele diz assim, quem ama a Jesus, guarda os seus mandamentos. Guardar aqui não é pegar a Bíblia e colocar dentro de uma gaveta. Guardar aqui é praticar, pensar sobre ela e aplicar ela à nossa vida. Isso é guardar a palavra, de acordo com a Bíblia. Então, quando a pessoa ela abre o coração dela para o Senhor Jesus e recebe Ele como Senhor da sua vida, ou seja, dono da sua vida, né? Porque o Senhor é o dono, é aquele que manda e você obedece. Então o Espírito Santo, ele vem habitar dentro da pessoa. Por isso o Senhor Jesus disse que era melhor que ele fosse. Porque Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava limitado a um corpo físico. E ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar com todas as pessoas ao mesmo tempo. É tanto que tem passagens onde Jesus ia a tal lugar e ele levava só Pedro, João, Tiago, né? Os outros discípulos não iam. O Senhor Jesus, ele estava limitado. Mas o Espírito Santo, ele está em cada cristão. Cada cristão tem a oportunidade de andar com Jesus todos os dias. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí ele diz no versículo 20, naquele dia, que dia é esse? Quando o Espírito Santo é enviado à pessoa, ela passa a entender as coisas espirituais. Entende que Jesus está no Pai, que a pessoa está em Jesus, que Jesus está na pessoa. Ou seja, tudo interligado, né? Há uma ligação, nós oramos pela palavra que é Jesus, o Pai nos responde pela sua palavra que é Jesus, então está tudo interligado. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando sobre a palavra. Em João, né, no capítulo 1, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo quer dizer a palavra. Então, quando ele diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E quando ele diz, e as minhas palavras estiverdes em vós, ele está dizendo, quando vocês orar segundo a minha palavra, então o que vocês pedirem vai ser feito. O Senhor Jesus novamente ressalta no versículo 21, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, nele, Jesus se manifestará. Então diz, agora olha que interessante no versículo 23. Jesus diz que se alguém o ama, guardará a sua palavra. O Pai o amará também e viremos. Quem vem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala lá em Gênesis, quando ele foi criar o homem, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos aqui, Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. São três em um. O Pai o amará e viremos para ele e faremos morada nele. E olha que interessante no versículo 26, o que o Senhor Jesus diz assim, mas quando o Consolador vier, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele vai fazer duas coisas aqui. Vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. Ele vai nos ensinar todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas. Assim como o Senhor Jesus, ele ensinava aos discípulos tudo ali que estava acontecendo ao redor dele, ele falando as parábolas, e ele ia ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele vai também nos ensinando todas as coisas. Através das coisas que nós conhecemos, ele vai nos dando entendimento da palavra. E aí ele diz assim, que ele vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Essa parte aqui
Eu acredito até que já aconteceu com muitos cristãos, né? Aconteceu na minha vida, acredito que acontece na sua, na vida de muitos cristãos. Quantas vezes nós estamos falando da palavra para outra pessoa e é incrível como os versículos vêm à nossa mente, complementar aquilo que a gente está falando. E esse lembrar dos versículos é o Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse. Ele nos lembraria de tudo que o Senhor nos falou. Consegue fluir naturalmente o que a gente tem que falar para as pessoas. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém, começa a falar, e de repente você fica assim, mas como é que eu falei tudo isso? Né? Você sai dali e diz, poxa, como é que eu falei tudo isso? A palavra de Deus, irmão, ela é a verdade. Ela não mente. Então, tudo aquilo que a palavra diz, ela cumpre. Deus, ele vela em cumprir a palavra. Ele tem compromisso em cumprir a palavra dele. A gente só consegue lembrar daquilo que passa pela nossa mente. Então, nem se preocupe, porque o Espírito Santo não vai trazer na sua mente aquilo que você não aprendeu da palavra, não. Você tem que gastar tempo com a palavra, conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra, porque aí sim, no momento que você precisar falar para alguém, ele vai trazer a sua memória, a sua mente, aquilo que você já ouviu, se você tiver tido uma experiência. E agora vem a parte que eu falei o porquê que hoje nós estamos vivendo no melhor tempo. O Senhor Jesus disse para os discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu acho que os apóstolos não tinham como eles pensar assim, como algo pode ser melhor do que o Senhor estar aqui conosco. Porque o Senhor Jesus estava dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele estaria dentro da pessoa. O Senhor Jesus ele estava ali limitado ao corpo e tinha um momento que ele ia dormir, tinha um momento que ele se retirava para orar, tinha um momento que ele saía com Pedro, João e Tiago e os outros discípulos não estavam também com ele. Então, ele disse que seria melhor porque o Espírito Santo estaria com cada cristão 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Então isso é muito melhor. E o bom disso é que ele está individualmente, com cada indivíduo, com cada cristão. Por isso é bem melhor. No versículo 12 e 13 ele diz assim, eu ainda tenho muito que falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. O Senhor Jesus ele sabe da nossa capacidade humana, porque a gente só pode suportar o conhecimento da palavra através do Espírito Santo, porque é muita coisa. É muita coisa que o Espírito Santo ele nos revela. A nossa mente, ela não consegue atingir tantas coisas ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo ele nos dá essa capacidade de conhecimento, de abranger o nosso conhecimento, como um computador que ele tem aquela capacidade. E aí você coloca um adaptador onde você pode armazenar mais conhecimento. É tipo o cartão de memória do celular, né? Que você pode acrescentar mais coisas ali. Então, o Espírito Santo nos dá essa capacidade a mais de compreensão, de conseguir guardar a palavra de uma forma que eu posso utilizar ela no momento que eu precisar. É por isso que a gente entende que isso não vem de nós, que é do Senhor, porque quando você começa a falar da palavra, surge tantas coisas que você já aprendeu, tantos versículos vêm na sua mente que encaixa com o que você está falando. Por quê? Porque essa é a ação do Espírito Santo em nós, é a capacidade que Ele nos dá no momento em que nós precisamos. E aí olha o que ele diz no versículo 13, ele diz assim, ele nos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele nos dá entendimento do que é a verdade. Por isso, nós não podemos nos basear no nosso próprio raciocínio, na nossa própria inteligência. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, nós buscamos entendimento da palavra através do Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos dá a revelação da palavra, ao ponto de a gente compreender a palavra de uma maneira que antes a gente não compreendia. Então, amados, é muito maravilhoso a gente ter essa compreensão de quem é o Espírito Santo, do que ele veio fazer em nós. Por falta mesmo de conhecimento das pessoas, elas não têm essa intimidade com o Espírito Santo. Quantas pessoas elas estão... pare para pensar.
Tem pessoas, elas passam tempos e mais tempos morando na mesma casa e não se falam, não param um momento para conversar um com o outro, para saber um do outro. Imagina uma casa desse jeito, com 2 pessoas ali e que elas não se falam, que elas não pedem ajuda uma da outra. E muitos cristãos estão vivendo assim. Elas têm o Espírito Santo, foram seladas pelo Espírito Santo de Deus, mas elas não conversam com o Espírito Santo. Ele quer ensinar a pessoa a viver, ele quer ensinar a pessoa a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus aqui na terra, ele quer fluir na vida da pessoa, mas a pessoa simplesmente não dá lugar, não conversa com o Espírito Santo por falta de conhecimento. Porque não é porque a pessoa é selada pelo Espírito Santo, todo aquele que crê em Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes o Espírito Santo fica sem ação na vida da pessoa, porque ela não dá lugar, porque ela não se enche do Espírito, ela não se deixa ser usada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, enchei-vos do Espírito e não do vinho, ele faz uma comparação, porque tipo assim, quando a pessoa ela se enche do vinho, quando ela se enche do álcool, ela faz coisas que naturalmente, se ela estivesse sem o efeito do álcool, ela não faria. Alguns que são tímidos começam a falar muito, outros que são mais retraídos começam a ficar agressivo, atinge pessoas sem nem saber, depois quando passa o efeito ali, ele diz, não fiz isso. Então, porque ele estava sobre o efeito do álcool. E quando o apóstolo Paulo ele diz que a gente se encha do Espírito e não do vinho, ele está dizendo o seguinte, deixe que o Espírito Santo ele tenha domínio sobre você, ele domine as tuas atitudes. O Senhor Jesus ele diz assim, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. E eu ficava pensando, por que nós temos que pedir ao Pai o Espírito Santo? Todo que crê em Jesus, aceita Jesus, não tem o Espírito Santo, por que nós temos que pedir ao Pai? É exatamente essa busca que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, porque quando nós buscamos ser cheio do Espírito Santo, quando nós pedimos ao Pai, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, a tua palavra diz, a gente tem que sempre buscar orar ao Pai, trazendo a palavra dele. Por quê? Porque ele vela em cumprir a palavra dele. Então, quando a gente vai orar e leva diante do Pai a palavra dele, o que é que diz lá? Em 1 João, ele diz o quê? No capítulo 5, versículo 14, 15, eu acho, ele diz assim, essa é a certeza que nós temos. Tudo que nós pedimos ao Pai, segundo a vontade dele, sabemos que ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve, sabemos que nós alcançamos o que nós estamos pedindo. Por quê? Porque quando nós pedimos segundo a vontade do Pai, nós estamos pedindo o quê? Quando nós pedimos segundo a palavra dele. A vontade dele é a palavra dele. É o que está estabelecido na palavra dele, é a vontade dele para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo diz assim, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é o que está estabelecido na palavra dele. Então, quando nós chegamos diante de Deus, trazendo a palavra dele, ele vai ouvir e ele vai responder. Então, a gente pede o quê? Pai, a tua palavra diz que os teus filhos são guiados pelo teu Espírito. Né? Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Pai, me guia com o teu Espírito Santo, me dá sabedoria. Me move a falar o que te agrada, me ajuda a falar o que te agrada, me ajuda a falar o que edifica as pessoas. Não deixa sair da minha boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Então, quando você pede, você está buscando de Deus. E aí, ele o quê? Ele vai dar. Ele não disse? Aquele que pediu o Espírito Santo, ele vai dar. Mas precisa de uma busca. É tanto que o apóstolo Paulo diz o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Ele não diz assim, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ele diz, enchei-vos. Tem que haver uma busca nossa. Tem que haver um pedir, um buscar diante de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas estão aí vivendo na mesma casa, porque esse corpo aqui, né? O nosso corpo, ele é a casa espiritual, onde tem o nosso espírito e onde está habitando o Espírito de Deus também. E como nós podemos passar anos e anos com o Espírito Santo dentro de nós e a gente não conversar com o Espírito Santo, a gente não ouvir o Espírito Santo, ele quer nos guiar,
Ele quer nos ensinar a viver, Ele quer nos ensinar a obedecer ao nosso Deus. E então, quando a gente pede ao Pai para sermos cheios do Espírito Santo, que Ele nos deu o Espírito Santo, o que é que acontece? Quando nós buscamos ser cheio dele, o Espírito Santo ele passa a ter domínio sobre nós. Por exemplo, você está em um ambiente onde pessoas começam a te irritar ou fazer algo para você dizer um monte de coisa, você sair de si, né? E aí o que é que acontece? O Espírito Santo, ele tem domínio sobre você, ele diz, se cale. Aí você ouve aquela voz, se cale. Então ele vai ter domínio sobre você, você não vai falar. Você quer falar, mas você vai se calar. Eu fico assim maravilhada com o agir do Espírito Santo na nossa vida e também na vida de pessoas que a gente conhece, né? Que a gente sabe que são servos de Deus. Por exemplo, aquela entrevista que o pastor Silas Malafaia deu para Maria Gabriela, né? Eu não sei se você assistiu. É de frente com a Gabi, com o pastor Silas. Nós sabemos que o pastor Silas, ele é um homem cheio do Espírito Santo, um grande pregador da palavra de Deus, um servo de Deus que tem se levantado nessa nação, né? Para pregar o evangelho. E nós sabemos que o pastor Silas, ele é aquela pessoa tipo Pedro. Eu também às vezes me acho tipo Pedro, né? Aquela pessoa que defende a sua fé, que, sabe, fala de uma forma que parece até ser agressivo, que parece que a pessoa está brigando. Mas eu fiquei maravilhada com a entrevista que ele deu para Maria Gabriela, porque a gente vê como ela saiu de si, como ela afrontou ele, como ela tentou fazer com que ele, sabe, dissesse 1001 coisas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falava ali ao coração do pastor Silas. Fique tranquilo, não saia, né? Não saia de si. Sabe, eu tenho certeza que ali o pastor Silas o tempo todo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, ele estava sendo movido pelo Espírito Santo ali. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem domínio sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que realmente se enchem do Espírito Santo. Tem os momentos de você realmente falar com veemência, que você vai... Porque tem as horas, e é como o Espírito Santo nos dá para agir, é como ele nos move a falar, a agir. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sabe a hora de calar, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de abraçar alguém, ela sabe a hora de dar uma palavra para alguém. Por quê? Porque o Espírito Santo domina aquela pessoa. E ela é movida pelo Espírito Santo. E é incrível isso, amados. Eu digo assim, quem tem essa experiência com Deus sabe o que eu estou falando. A pessoa ela não quer ser mais do que ninguém. Ela não é por a gente estar cheio do Espírito Santo que a gente quer se achar... Não é. A gente não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, porque se a gente se achar alguma coisa, a gente está tirando a glória que é dele, é do Espírito Santo, não é nossa. Pelo contrário, a gente reconhece que não é a gente. A pessoa não fala algo sobrenatural, algo maravilhoso, que não é da pessoa. Não é. Quando eu ouço pregações, por exemplo, do pastor Luciano Subirá, que eu admiro muito ele, pastor Lucinho, pastor Silas Malafaia, pastor Estevão Fernandes, pastor Hernandes, são pessoas que a gente vê que são cheias do Espírito Santo, que o que elas estão falando, elas não estão falando delas mesmas, elas estão falando movida pelo Espírito Santo. E quando a pessoa ela tem o Espírito Santo na vida dela, o Espírito Santo testifica no coração. E ela sabe que aquela pessoa não está se achando, mas ela está movida pelo Espírito para falar aqui. A gente não tem que se preocupar com o comentário do outro, com o que o outro está falando. A gente apenas tem que abrir a nossa boca e falar o que o Senhor está colocando no nosso coração, porque vai edificar alguém. A palavra de Deus não volta vazia. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração e que ela venha trazer edificação para a tua vida. Fique com Deus. Beijo.